Olá, queridos amigos, queridas amigas, participantes do 5º Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Tratamento Avançado de Feridas. Meu nome é Raul Canal, sou advogado e presido a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, ANADEM. Me propuseram hoje falar aos senhores e às senhoras um pouco sobre a telemedicina e os impactos da pandemia. Bom, uma das grandes novidades que vieram, entre tantas, no comportamento humano, nas práticas humanas, durante a pandemia, durante a quarentena, durante o isolamento social, foi a divulgação e a adoção na prática da telemedicina. A bem da verdade, a telemedicina não é um conceito atual. A Organização Mundial da Saúde já conceitua a telemedicina desde 1977, portanto, há quase 50 anos, né? E no Brasil, a prática do telediagnóstico, da teleradiologia, e da teleinterconsulta e até da telecirurgia já são regulamentadas pelo Conselho Federal de Medicina desde 2002. A grande novidade que surge agora é a teleconsulta, o teleatendimento, a teleorientação e o telemonitoramento. O que é a telemedicina? É o atendimento à distância, onde o médico e o paciente não estão no mesmo ambiente de espaço, estão à distância e o fazem através de meios de recursos tecnológicos, certo? E isso vem sendo feito de uma forma regulamentar no Brasil desde 2002. O que não existia ainda era a teleconsulta, o teleatendimento. Houve uma tentativa do Conselho Federal de Medicina em 2018, através da resolução 2227, de regulamentar no Brasil a teleconsulta e o teleatendimento. Não deu certo por quê? A resolução que regulamentou a matéria não foi discutida, não houve audiências públicas, os próprios conselhos regionais de medicina, a Sociedade de Especialidade Médica, os sindicatos de médicos, a comunidade acadêmica, a comunidade científica não foram consultadas, não foram ouvidas pelo Conselho Federal de Medicina. Alguns conselhos regionais tomaram conhecimento da resolução através de um programa de televisão no domingo à noite, exatamente. E algumas empresas, alguns hospitais já estavam com os projetos prontos porque haviam discutido com o Conselho Federal, haviam acompanhado a discussão dentro do Conselho Federal de Medicina. Gerou tanta celeuma, gerou tanta discussão, tanta insatisfação, que alguns conselhos regionais chegaram até a ajuizar ações judiciais, chegaram a demandar judicialmente contra o Conselho Federal, que o CFM, em algumas semanas, revogou a telemedicina através de uma telereunião realizada pela plenária do Conselho Federal. Agora, durante a pandemia, durante o isolamento social, ante o risco das pessoas se deslocarem aos consultórios, se deslocarem aos hospitais, para uma consulta, para um atendimento, o Ministério da Saúde, ouvindo o Conselho Federal, fez uma portaria e regulamentou a telemedicina. A telemedicina que eu digo é nas modalidades teleconsulta, teleatendimento. E veio na sequência uma lei federal regulamentando a matéria. Importante que você tenha em mente e não se perca de foco que essa legislação, tanto a portaria do Ministério da Saúde quanto a lei federal, tem vigência temporal com data marcada para deixar de ter vigor, que é justamente enquanto perdurar a pandemia. E qual é a situação de pandemia? Enquanto a Organização Mundial da Saúde assim o entender, não é enquanto os governadores, prefeitos ou o governo federal disserem que há isolamento social. Nós temos situação de pandemia mundial, assim reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Quando a OMS falar que acabou a pandemia, que voltamos à normalidade, o que adentramos naquilo que se fala, se apelida, se chama de o novo normal, deixará de ter regulamentação a telemedicina e nós não poderemos mais praticá-la, a não ser que o Conselho Federal de Medicina baixe uma resolução, que o Ministério da Saúde faça uma nova portaria, que o governo federal proponha uma medida provisória ao Congresso Nacional e
passe assim a ter respaldo legal a prática, o exercício da telemedicina. Então, nós temos respaldo legal nesse momento de excepcionalidade. Então, logo, essa situação de excepcionalidade deixar de existir, nós deixaremos de ter respaldo legal para exercer a telemedicina. Todavia, não podemos perder de vista que, embora seja uma legislação precária, uma legislação temporal, uma legislação excepcional durante um período de tempo com data e hora marcada para acabar, certo? Nós não podemos exercer a medicina de forma precária, de uma forma rudimentar, de uma forma excepcional. O que eu quero dizer com isso? O que a gente vê vários médicos, e a maioria deles, fazendo a telemedicina, fazendo a teleconsulta, através daquilo que nós chamamos de telegambiarra, se valendo de alguns recursos da tecnologia, quais sejam ligações telefônicas pelo FaceTime, ligações de vídeo pelo WhatsApp, usando o Instagram, usando o Facebook, usando o Zoom, usando o Google Meet, usando, enfim, recursos que foram feitos para telereuniões, para teleconferências, para telediálogos e não para teleconsulta. Para a teleconsulta, para o teleatendimento, eu tenho que ter recursos próprios, ferramentas próprias, construídas, não apenas com os recursos de segurança que preservem o sigilo, que preservem a intimidade, que preservem a privacidade entre o médico e o doente, o médico e o paciente, mas que também tenham a criptografia ponta a ponta e tenham o histórico documental dessa consulta. Essa consulta, esse atendimento tem que ficar registrado na forma de áudio ou na forma de áudio e vídeo. Haverá necessariamente uma troca documental. Para começo de conversa, o paciente tem que consentir que haverá uma teleconsulta. Ele tem que concordar em que ele seja teleatendido pelo seu médico. E, para tanto, ele tem que enviar ao médico um termo de consentimento livre e esclarecido. Isso tem que estar documentado. Como é que o paciente vai mandar esse documento? Através de um Google Meet, através de um Zoom, através de uma ligação de vídeo pelo WhatsApp ou através de uma ligação FaceTime. Não tem esse recurso. Então, uma ferramenta de telemedicina tem que propiciar que o paciente envie esse documento ao médico. Como é que ele vai enviar isso ao médico? O ideal é que seja através de uma certificação digital, através da sua assinatura eletrônica. Então, essa ferramenta de telemedicina tem que propiciar essa troca documental. O médico necessariamente vai ter que enviar ao paciente uma conduta terapêutica, uma prescrição, até um atestado médico, alguma coisa assim. Como é que ele vai fazer isso? Com a sua certificação digital. Então, a ferramenta também tem que propiciar isso. Em um retorno, o paciente tem que enviar ao médico um laudo de um exame radiológico, de um exame laboratorial, enfim, alguns exames complementares que o médico solicitou ao paciente. E também essa requisição de exames, o médico tem que enviar ao paciente. Então, essa ferramenta tem que propiciar essa troca documental. Quando o médico emitir um atestado, quando o médico emitir um receituário, quando o médico fez uma requisição de exames, quando o paciente devolveu esses laudos, isso precisa ficar registrado em um prontuário digital ou em um prontuário eletrônico. Esse prontuário digital, esse prontuário eletrônico tem que estar acoplado, tem que ter conexão com essa ferramenta de telemedicina. Então, a gente observa, já numa primeira olhada, que essas ferramentas, essas gambiarras que eu falei, seriam gambiarras nessa utilidade para a telemedicina. Elas não propiciam essa troca documental e, mais do que isso, a memória documental. Essa ferramenta tem que propiciar também que o paciente faça uma fotografia, faça um vídeo exibindo uma cicatriz, uma ferida pós-operatória, a evolução dessa cicatriz, dessa ferida pré-operatória. E quando o paciente manda esse vídeo,
manda essa fotografia imediatamente, de forma automática, essa ferramenta de telemedicina tem que salvar isso num prontuário eletrônico. Para uma visita futura, seja num retorno do paciente, seja até para se justificar perante um processo administrativo, um processo ético ou até um processo judicial. Ou até para fornecer isso, para que isso sirva de consulta a um futuro médico que vá atender o paciente, um outro especialista que for atender aquele mesmo paciente num futuro imediato ou num futuro imediato já nas semanas subsequentes, nos dias subsequentes. Então, eu preciso ter essa ferramenta do prontuário digital, do prontuário eletrônico. E, para tanto, tem que ser uma ferramenta muito específica. O ambiente da teleconsulta. Primeiramente, o ambiente do médico tem que ser no seu consultório. Eventualmente, se for uma emergência, à noite, no final de semana, o médico até pode atender numa teleconsulta um paciente na sua residência, na sua chácara, na sua fazenda, num ambiente que ele estiver naquele momento e for acionado de uma forma emergencial pelo paciente. Mas numa consulta pré-agendada, uma consulta de rotina, o médico tem que estar no seu consultório, onde ele vai ter privacidade, ele vai ter decoração, vai ter um ambiente para gerar confiança e para gerar no paciente a mesma expectativa, o mesmo sentimento de que aquilo é um ato formal, de que aquilo é um ato médico e deve ser ornamentado com toda a ritualística, com toda a formalidade que o ato exige. Se for numa consulta emergencial, em que o paciente ligou à noite, à madrugada, no fim de semana, no feriado, para o médico, e o médico vai atendê-lo da sua residência, da sua chácara, da sua fazenda, enfim, de onde estiver, o médico tem que se isolar num ambiente, numa sala, num quarto, enfim, numa dependência da casa que propicie privacidade. Não pode ter pessoas transitando, pessoas interrompendo, pessoas passando atrás do profissional, pessoas falando alto, telefone tocando, pessoas conversando, crianças gritando, crianças brincando, cachorro latindo ou até o papagaio interrompendo a consulta. Então, o médico tem que se isolar em um ambiente que dê privacidade e dê formalidade àquele ato médico. O paciente precisa ser prevenido, precisa ser orientado antes pela secretária, por quem agendou a consulta, de que ele deve avisar os seus familiares, deve avisar os seus circunstantes de que ele foi ao médico. Ele está com o seu médico e deve também se isolar numa sala, num quarto, numa dependência da casa que lhe dê privacidade e onde ele não será interrompido. Por quê? Ele estará com o seu médico, ele estará numa visita médica, estará numa consulta médica. Então também não pode ter pessoas transitando, pessoas interrompendo, pessoas conversando alto, crianças chorando, a empregada fazendo a faxina, passando por trás do paciente, o papagaio ou o cachorro latindo. O paciente tem que estar consciente de que ele estará num ambiente de privacidade com o seu médico. E esse ato é um ato formal e deve ser revestido de toda a ritualística, de toda a solenidade que o ato merece. Então o paciente tem que saber e alertar a família que nos próximos 15 minutos, na próxima meia hora, ele estará com o seu médico de um ato privativo que não pode, não deve ser interrompido, a não ser que seja por qualquer emergência. Eu tenho que fazer registro no prontuário da teleconsulta? Evidentemente que sim. Eu tenho que ter a memória documental desse ato formal, dessa consulta. Eu, médico, devo cobrar pela teleconsulta? Deve. Deve. Não apenas pode, como deve. E deve cobrar quanto? A mesma coisa que cobraria numa consulta presencial. Inclusive, a própria lei
no seu artigo 5º, ela diz que a consulta médica deve ser remunerada tanto à distância quanto de forma presencial. E o valor tem que ser o mesmo. Por quê? O tempo do médico é o mesmo e o tempo presencial não pode valer mais do que o tempo à distância. Você, médico, se colocou durante aquele tempo totalmente à disposição do seu paciente e deve ser remunerado. E o mais grave é que a responsabilidade do médico, numa consulta à distância, numa teleconsulta, a responsabilidade é tanto quanto ou até maior do que se fosse numa consulta presencial. E por que eu digo que a responsabilidade é maior? Porque o maior problema que nós vemos hoje nos processos judiciais, as maiores queixas dos pacientes são relacionadas ao erro de diagnóstico. Então, se uma consulta presencial, onde você consegue auscultar a respiração do paciente, consegue medir a pressão arterial, medir os batimentos cardíacos do paciente, pode apalpar o paciente, pode verificar a sua sudorese, as suas atitudes, os seus gestos, as suas atitudes comportamentais. Você sente o cheiro do paciente. E mesmo assim pode haver erro de diagnóstico, e eles acontecem muito mais do que nós imaginamos. Imagina numa consulta à distância, onde você não tem esses recursos táteis, olfativos, visuais e observacionais. Mais do que isso, você tem às vezes as limitações da tecnologia. Embora na sua clínica, no seu consultório, você tenha os recursos mais modernos, computador mais modernos, a melhor internet do mundo, você tem que imaginar que o seu paciente na casa dele, ele pode ter um celular que não seja de última geração, ele pode ter um aparelho ultrapassado, um computador ultrapassado, e a internet que ele usa na casa dele pode não ter a mesma qualidade que a sua. Isso vai prejudicar a imagem, vai prejudicar o áudio, vai prejudicar a sua interpretação, a sua formação do diagnóstico, e você pode ter um diagnóstico equivocado e, em consequência, adotar uma conduta terapêutica equivocada, e isso pode gerar para você no futuro uma responsabilidade civil, penal e ética profissional. Por isso, a consulta não pode ser remunerada em patamares, em valores menores do que o seriam em uma consulta presencial. O médico é obrigado a praticar telemedicina? Não, isso é uma faculdade que está à disposição do médico para que ele faça uso dela, se assim lhe aprouver, se assim lhe desejar. O que nós orientamos é que, excepcionalmente, exceptuadas as situações de emergências, de urgência, que não podem aguardar o dia seguinte, o primeiro contato com o paciente, a primeira consulta, sempre seja feita de forma presencial. Só atenda remotamente aquele paciente do qual você já é o médico assistente. No retorno, o retorno de uma consulta. O paciente veio, teve a consulta presencial, você requisitou exames complementares para depois eleger a conduta terapêutica. Esse retorno não precisa ser presencial. O paciente, na semana seguinte, tão logo ele tem os laudos dos exames, ele pode fazer a teleconsulta, lhe mandar os laudos pela ferramenta de telemedicina, e você na teleconsulta orienta a conduta terapêutica e faz a prescrição médica e emite as receitas. Essas receitas, essas prescrições, por questão de segurança, sempre devem ser feitas com assinatura digital, com a certificação digital, para que você tenha segurança. Perfeito? Mas o primeiro atendimento sempre orientamos que seja de forma presencial. O acompanhamento pós-operatório. Não é necessário que o paciente volte à clínica, volte ao seu consultório. Ele pode, da casa dele, fazer a teleconsulta, mostrar, através de fotografia de um vídeo, a evolução da sua ferida cirúrgica, da sua cicatriz, e você dá a orientação e fazer o acompanhamento. Aquele paciente crônico que vem todo mês para uma consulta e mora, às vezes, no interior do estado, mora à distância da sua clínica. Não é necessário que ele venha toda vez se expor, pegar ônibus, pegar metrô, pegar trem, pegar avião e voltar
para a consulta presencial. Você pode intercalar uma consulta presencial e nos próximos 2 meses, 1 ou 2 consultas à distância. E assim por diante você vai avaliando com o seu paciente essa necessidade. Mas sempre a nossa orientação no primeiro atendimento, a consulta presencial. E nesse telemonitoramento, no teleacompanhamento, se você perceber que a evolução não está sendo adequada, qualquer dúvida que você tenha, que o paciente tenha, agende imediatamente uma consulta presencial para que seja feito isso com segurança. O atestado, a prescrição, a requisição de exames, eu volto a repetir, sempre com certificação digital. O que esperar da telemedicina após a pandemia? Eu entendo particularmente que a telemedicina veio para ficar e nós não vamos abandonar essa prática depois da pandemia. Assim como tantos outros hábitos que nós adquirimos na pandemia e eles se incorporaram totalmente à nossa rotina após a pandemia. A telemedicina também será isso. Todavia, volto a lembrar, precisamos de uma regulamentação. A regulamentação atual vale apenas enquanto perdurar essa situação de excepcionalidade na qual a humanidade vive nos dias de hoje. Certamente o Conselho Federal de Medicina, tão logo acabe a pandemia, ele trará uma resolução regulamentando a matéria. O recado que eu deixo é esse: exerça a telemedicina com segurança. Por quê? Segurança para você e segurança para o seu paciente também. Porque a responsabilidade civil, ética, penal e administrativa, ela advirá dos seus atos e você responderá por qualquer dano que porventura for provocado no seu paciente por uma falsa interpretação, por uma má interpretação, por um diagnóstico mal elaborado, por uma conduta terapêutica mal escolhida. Então, use uma ferramenta apropriada. Já temos várias no mercado, à disposição do nosso público. Consulte, avalie e adquira, assine aquela que lhe oferecer maior segurança. Não faça, evite, de forma alguma exerça a telegambiarra, valendo-se de ferramentas inadequadas, de ferramentas inapropriadas. Obrigado pela atenção, muito obrigado à Sociedade Brasileira de Tratamento Avançado de Feridas pelo convite e pela oportunidade. Um bom congresso a todos e que Deus abençoe de uma forma muito especial a cada um dos senhores, a cada uma das senhoras.